querido amigo e querida amiga, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de estudo. Hoje, mais um dia de estudarmos a palavra, quinta-feira, hoje é dia de Drops da Paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado por abrir a porta do seu lar, independente se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está na rua. Assista esse estudo, ouça essa palavra que ela é muito importante para você. Bem-vindo ao nosso momento de estudo aqui. Quem fala é o pastor Giovanni da Paróquia da Paz, Igreja Luterana de Mandaguari, aqui no norte do Paraná. Ok, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Quem sou eu, Senhor? Talvez você já tenha se feito essa pergunta aí diante de alguma situação, diante de alguma provação, diante do momento que você esteja vivendo. Pois é. Hoje nós vamos bater um papo bem interessante sobre Êxodo 3, de 1 a 15. Êxodo 3, de 1 a 15. Convido você para que abra a sua Bíblia agora ou depois dê uma olhadinha, dê uma conferida, para a gente olhar esse texto mais de perto. Êxodo 3, de 1 a 15. Texto onde Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Então vamos dar uma olhadinha no texto? Convido você para nós darmos uma lida aí. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jesus, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Conversa interessante, não é verdade? Se a gente olha para a situação de Moisés e olha para os nossos dias, uma falha numa moeda antiga pode às vezes elevar o seu valor e muito. Uma falha, por exemplo, numa pedra preciosa faz o seu valor decair drasticamente, quase levando ela a não valer nada. As falhas na vida de Moisés atuaram de ambas as maneiras, tanto para o bem como para a provação e para a dificuldade. À luz de suas muitas falhas, a grandeza de Moisés como pessoa e líder é muito marcante no texto bíblico e diante de Deus também. Isso nos chama a atenção. Ele lutou constantemente com fraquezas que arrasavam a sua vida. A falta de confiança em si mesmo o incomodava e quase o levou a recusar o chamado inicial de Deus. Prova essa é que ele tinha fugido,
não é verdade? Muitas vezes Moisés reagia impulsivamente às situações existentes em sua volta sem pensar ou ouvir a Deus primeiro antes de fazer as coisas. Ele matou um escravo egípcio para proteger um escravo hebreu, lembram da história? Pois é. Intrometeu-se como juiz na luta entre dois hebreus e ele não tinha sido chamado para isso. Inclusive, desobedeceu a ordem expressa de Deus certa vez lá no deserto, lembram? Pois é, batendo numa rocha para obter a água quando recebeu ordens expressas de Deus para falar à rocha e honrar a Deus assim com o pedido que Deus havia lhe feito. Moisés era impulsivo e isso lhe causou problemas muitas vezes. Algo tão particular e tão parecido com a minha e com a sua vida, não é? Às vezes nós não somos impulsivos, perdemos a paciência, esquecemos de consultar a Deus antes de fazermos ou de falarmos alguma coisa e depois sofremos. Ou seja, plantamos e colhemos. A lógica é muito exata. Moisés também teve de aprender a estabelecer limites pessoais, isso daqui chama a nossa atenção, compartilhando seu papel de líder com pessoas que estavam abaixo dele. E isso é importante também, às vezes nós não conseguimos fazer isso e sofremos. Colocar limites nas pessoas, no que diz respeito ao trato delas com a gente, no trabalho da gente, é muito importante para que a gente não sofra e não se desgaste mais do que a gente possa suportar. Certa vez, Moisés trabalhou desde o amanhecer até o anoitecer resolvendo desavenças de pessoas. E aí a gente começa a pensar, né? Na nossa luta e na nossa vida. Não é só o pastor, né? Que às vezes está aí pelas madrugadas trabalhando, orando, lidando com pessoas, conversando pelo WhatsApp, né? Recebendo pessoas durante o dia, que enfim, às vezes a gente acha, falando da vida de líderes, né? Principalmente dos pastores, aproveitando o exemplo de Moisés, que a vida da gente é só final de semana na igreja, ou que a gente fica só no escritório, né? As coisas não são bem assim. A luta ela é muito grande, é muito constante no que diz respeito ao trato de outras pessoas, principalmente no que diz respeito à vida de fé delas. A correria é muito grande e a cobrança é muito grande de ambos os lados. Isso nos faz pensar também. Mas aí a gente para e pensa, fraquezas são apenas um lado da moeda, a minha fraqueza e a sua fraqueza também. No outro lado dessa moeda, com certeza existem muitas virtudes, não é verdade? A falta de autoconfiança e os temores pessoais de Moisés deram oportunidade a Deus para mostrar o seu poder, e isso ele viu de uma maneira muito forte. Deus transformou um pastor fugitivo, lembram? Em um grande líder nacional, prova disso que ele está registrado na Bíblia. Deus o chamou à sua própria presença diante da sarça ardente. Não adianta fugir, Deus sempre nos chamará de volta. Deus nunca podia ter usado uma pessoa orgulhosa e forte daquela maneira antes dessa situação ter acontecido ao seu filho. Pelo contrário, ele precisou passar pelo vale da sombra da morte e da provação para aí sim estar preparado para a luta que Deus tinha para ele lutar. Luta essa que o fez crescer demais, não é? Provação não nos coloca para baixo, provação nos faz crescer, não é? Provação nos aproxima de Deus, aproxima Deus de nós, fortalece a nossa vida e a nossa fé. Pois é. Deus também usou aquelas tendências impulsivas de Moisés para o bem. Às vezes a gente acha que ser impulsivo é de todo mal. Nem sempre. Se nas mãos de Deus, às vezes as coisas são usadas de outra maneira. Quando Moisés, por exemplo, matou um egípcio para proteger um escravo hebreu, ele fugiu para o deserto do Egito, não lembram? Num êxodo pessoal, pois é, fugiu de tudo e de todos. Mas através disso, Deus estava preparando Moisés para tirar uma nação daquela terra difícil e de uma opressão muito grande. Olha só como Deus organiza situações, às vezes de maneira que a gente nem imagina ou nem espera. Isso já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu muito. E aí a gente vê como Deus é grande e como Deus tem planos para as nossas vidas. A habilidade de Moisés ao reagir à crise, sem dúvida, o fortaleceu como líder de uma grande nação itinerante. Olhem para o povo de Deus que saiu do Egito, 40 anos no deserto, cara. Isso é muito tempo. Sozinhos, não. Nas mãos de Deus. Ele foi decisivo, Moisés, ao tratar de conflitos. Quantos conflitos ele tratou até chegar na Terra Prometida? Terra essa que ele não conseguiu nem entrar, não é verdade? Mas o povo entrou. O lado positivo da fraqueza de Moisés para estabelecer limites pessoais foi sua liderança sacrificial durante muitos anos. Ou seja,
Ele se doou de verdade para aquilo que Deus o havia chamado. E hoje nós nos doamos de verdade para o chamado de Deus ou só nos doamos de verdade para o trabalho, para os esportes, para o lazer, para o nosso momento de descontração? Não que eles não sejam importantes, são importantes sim. É preciso ter descanso, é preciso viver com a nossa família, é preciso ter amigos, é preciso ter uma vida fora da igreja. Isso o pastor às vezes sofre demais porque é complicada essa nossa vida lá fora, não é? Pense aí. Mas olha só como Moisés se colocou, desculpe, à disposição de verdade nas mãos de Deus. Nós fazemos isso hoje? De verdade? Pense aí, faça um balanço da sua vida. Moisés perseverou durante muitos altos e baixos, não foi? Olha a caminhada. Até esse momento onde Deus o encontrou dentro da sarça ardente e depois nos 40 anos do deserto. Até na saída do povo do Egito, não foram muitos altos e baixos? Na sua vida e na minha vida não existem muitos altos e baixos? Posso dizer com tranquilidade que existem muito mais altos do que baixos, mas a gente tende a insistir em olhar só para os baixos, só para as dificuldades, não é? Nós somos assim como Moisés, não é verdade? Ele teve muitos picos elevados de experiência, períodos de fé e comprometimento com Deus que resultaram num crescimento espiritual tremendo, assim como acontece comigo e com você. Porém, Moisés, como todo bom ser humano, falho e pecador assim como nós, também teve períodos quando a sua falta de paciência, fé e autoconfiança lhe causaram problemas. Não que Deus trouxe sobre a sua vida, não que Deus traz sobre a nossa vida, mas problemas às vezes que nós insistimos em buscar por não ouvirmos e consultarmos primeiro a Deus. A Escritura e o próprio Deus reconhecem Moisés como um dos maiores personagens de todos os tempos. Apesar dos altos e baixos emocionais, né, e dos períodos de falta de autoconfiança, Deus foi capaz sim de usar Moisés para realizar grandes obras. Isso deve dar esperança a todos nós de que Deus pode usar-nos também de maneira maravilhosa se nós estivermos à sua disposição. E aí, querido irmão e querida irmã, o que esse texto fala para você hoje? Deus não pode te usar? Deus não está te usando até o dia de hoje? Olha para trás, olha aí para dentro da sua congregação, lá no seu trabalho, nos seus estudos, no seu momento de lazer. Deus não tem te usado? De verdade, em situações assim que a gente olha e fala, não é possível que eu tenha feito isso, ou melhor, não é possível que Deus tenha feito isso por meio de mim? Com certeza, mas é preciso estar à disposição. Deus não obriga ninguém a ser ferramenta e instrumento nas suas mãos no levar Cristo para todos. Lema da nossa igreja, não é? Deus nos convida, Deus nos capacita no dia do nosso batismo, mas é preciso estar à disposição para jogar. Com certeza, querer jogar. Pense aí, quem sou eu, Senhor? Longe de ti eu não sou nada, mas nas tuas mãos eu sou um instrumento muito útil no levar a tua palavra e o teu amor a todas as pessoas. Olhe bem aí para a sua vida, para a sua congregação, a igreja em qual que você congrega, no seu trabalho, no seu círculo de amigos, o quanto Deus tem te usado e o quanto Deus ainda quer continuar te usando enquanto você estiver aqui. Nós somos muito mais do que nós imaginamos, mais nas mãos de Deus. Ok? Esse era o nosso estudo de hoje. Estudo curtinho, mas que dá para fazer a gente pensar, não é? Pensa aí em Moisés e pensa aí na sua vida. Vamos orar? Assim como nós estamos, peço que você junte suas mãos, feche os seus olhos e coloque os seus pedidos também junto dessa oração. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais um dia que concedestes a cada um de nós, sobre o dom da vida, sobre a família, sobre o alimento, sobre o lar, sobre a proteção, sobre o amor daqueles que nos rodeiam, mas principalmente sobre o teu amor e sobre o fortalecimento da fé que concedestes a cada um de nós nesse momento de estudo, onde nós vemos que Moisés, mesmo sendo falho e pecador, foi instrumento tremendo nas tuas mãos, assim como nós também o somos, independente das nossas falhas, dos nossos medos e das nossas dificuldades. Continues abençoando a cada um de nós, os nossos irmãos que nos assistem aí. Continues derramando a tua graça, a tua misericórdia, nos protegendo, abençoando e livrando de todos os males. Abençoe o restinho do nosso dia e a nossa noite também, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
é que nós pedimos e agradecemos não só hoje, mas por todo sempre. Amém. Ok, querido irmão e querida irmã, foi uma alegria ter você aqui com a gente hoje, né? Quinta-feira, Drops da Paz. A gente começou um pouquinho mais tarde, né? Porque como a gente falou, a gente tem a agenda da gente, mas Deus vai organizando ela da melhor maneira possível. Era para o estudo ter subido hoje de manhã, né? Para a gente ter gravado hoje de manhã, mas não foi possível. Mas agora de tarde, com a graça de Deus, a gente conseguiu postar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Curta, compartilhe, né? Se inscreva aí nas nossas mídias sociais, acompanhe a página da Igreja Luterana aqui de Mandaguari, as mídias sociais do pastor aí, que a gente também sempre vai estar postando coisas muito importantes aqui. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, ok? Grande e carinhoso abraço do amigo e pastor Giovanni. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Ótima semana.